Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Para vocês que estão nos assistindo através do YouTube, uma boa noite também. Não esqueçam da água fluidificada, de colocar ali a mesa. E vocês que nos assistem de suas casas, separem uma garrafa com água para que possa ser fluidificada e vá utilizando ao longo da semana. Tem alguém aqui pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindas. Já falei com vocês lá, né? Sejam bem-vindas. Alexandre também. Não esqueçam de desligar os celulares ou colocar no modo avião, por gentileza, para que não interfira o andamento do estudo. Todos fazem o Evangelho no lar? Quem não souber como faz, ao final da reunião pode nos procurar aqui à mesa, que nós orientamos, tá bom? Hoje, nossa página de abertura será feita pela Amanda e o nosso estudo será feito pelo Alexandre Bulhões, com o tema Esperança e Fé Raciocinada diante das incertezas. Vamos lá, Amanda. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 75. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, que está em Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer quando querem o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra testados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Graças a Deus. Muito obrigado. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para que consigamos absorver o que nosso irmão Alexandre nos trará dos seus estudos, das suas reflexões,
para que consigamos vencer um mar de incertezas que é a vida. Consigamos construir, consolidar a esperança através dessa fé raciocinada. Que o nosso irmão Alexandre possa ser envolvido pelo seu mentor, por aqueles que lhe auxiliam nesse trabalho de reflexão, de levar o Evangelho a todos nós, irmãos de caminhada. Que consigamos absorver cada vez mais. Muito obrigado, Mestre. Graças a Deus. Alexandre, vamos lá? Muito obrigado. Obrigado. Bom, muito boa noite a todos. Como dizemos sempre, boa noite aos encarnados, desencarnados, para ninguém ficar com ciúme, e aqueles que nós trazemos em nossos corações, em nossas mentes, que sejamos todos envolvidos pelas bênçãos do nosso Pai e as energias amorosas e afetuosas de nossos irmãos na espiritualidade. Falar sobre esperança e fé raciocinada, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender algumas definições, né? Mas antes de entender essas definições, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de ficar 40, 50 minutos, 1 hora parado, simplesmente ouvindo sem fazer nada? Quem sai de casa assim, hoje eu vou ficar 1 hora paradinho, sem fazer nada, só escutando, vocês gostam disso? Ué, gostam ou não gostam? Não? Tá bom. Vou aceitar, hein? Vou aceitar. Então, que bom. Porque, particularmente, vir aqui para falar e não ter interação de vocês, parece que a gente é senhor da verdade, né? E não é. Ou, como já foi dito, nós somos um mero papagaio. A gente está repetindo aqui um ensinamento superior, ou pelo menos aquilo que a gente espera ter entendido. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que entender que a esperança não é a esperança de vai dar tudo certo, tem que dar certo, porque as coisas estão difíceis. Vai dar certo. Isso é um fato. Nosso Pai nos criou para a felicidade plena. Isso é um fato. Poxa, mas por que é que já não nos criou na felicidade? Porque nós não daríamos valor. Essa é a verdade. Então, nosso Pai nos criou para a felicidade plena. E nós vamos passar por todas as fases como precisa todo aluno. Um aluno que já recebe tudo de mão beijada, ele não sabe a importância daquilo que ele está recebendo. Então é preciso que ele aprenda que há esforço envolvido ali. E muitas vezes há dor envolvida ali. Suor, determinação, escolha. E para que uma escolha ela se faça presente, é preciso que a gente fortaleça isso. Só fazendo um parênteses aqui rápido. Toda vez, nós sabemos que muitas das vezes, quando Jesus era abordado, ele perguntava, o que queres de mim? Ele não sabia? Claro que sabia. Qualquer um que chegasse perto dele, ele conseguia ler a tela mental. Alguns de nós que chegávamos até ele, uma folha corrida extensa,
Mas ele conseguia abrir a tela mental e falar assim, é esse tipo de pessoa, é essa pessoa com esse histórico. Leitura dinâmica, pronto. Mas ainda assim ele perguntava, que queres de mim? E uma pergunta muito importante. Por quê? Porque a resposta não é simplesmente informar a Jesus, mas é uma escolha. Porque quando aqueles, talvez até alguns de nós, chegaram a Jesus e disseram, quero isso, desejo isso, era uma declaração dizendo, estou doente, preciso ser curado. Alguém que eu amo precisa ser curado. Estou perdido, preciso ser direcionado. E ao fazer isso, aqueles que assim o diziam, escolhiam um compromisso para com Jesus. Então a questão é a escolha. Tem alguém aqui da área psi? Terapeuta, psicólogo, psiquiatra? Alguém? Muito bem. Então, por favor, corrija-me se eu estiver errado. Se eu, por exemplo, chegar para um profissional e disser, olha, tem uma pessoa na minha família, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã, vamos dizer que ela tivesse uma dependência muito forte de drogas ou de qualquer coisa. E eu dissesse, olha, minha irmã tem uma dependência terrível, isso está destruindo ela, está destruindo a família, eu preciso da sua ajuda. Pode ajudar? Ele vai dizer, claro. Posso trazer? Aí ele vai fazer uma perguntinha. Ela quer ajuda? É crucial, é essencial, é vital. Porque querer ajuda é uma escolha. E no momento que a pessoa faz a escolha, ela pode dizer, eu quero ajuda, mas eu não consigo. Mas não precisa conseguir. Porque se conseguisse, não precisaria da ajuda. A questão é a escolha. No momento em que nós fazemos a escolha, a esperança se ilumina. Porque todo um caminho se abre à nossa frente. Eu não consigo andar, não preciso. Ali tem uma escada, se eu disser, não consigo descer a escada, vocês vão se mobilizar e vão me carregar até lá embaixo, tenho certeza. E fiquem tranquilos, porque hoje eu comi pouquinho, então estou leve. Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Então a questão é a escolha. Quer ser ajudado? Quero. Pronto. O resto deixa com a gente. Então, para Jesus, o importante era a nossa escolha. Era e é a nossa escolha. No momento em que nós escolhemos, as portas da esperança se abrem. Porque nosso Pai nos fez para a felicidade plena. Esse é um ponto. Segundo ponto, fé. Porque para entender fé raciocinada, a gente tem que entender o que é fé. Alguém aqui não tem fé? Dos encarnados, porque eu não sou vidente, não consigo visualizar os desencarnados, peço perdão a eles, mas entre os encarnados, alguém aqui não tem fé? Beleza. Então todo mundo cheio de fé. Maravilha. Só tem um detalhe. Que fé é essa? Particularmente, eu gosto muito de uma definição de fé que ela é extremamente simples. E eu adotei como minha, porque faz todo sentido para mim. Que diz o seguinte: fé é 50% entrega ou aceitação, 50% suor. Alguns diriam que no Rio de Janeiro é fácil, né? 50% suor, mas não é esse o suor. 50% de entrega é a entrega a Deus por tudo aquilo que eu faço, por quem eu sou, por quem eu estou, pelas minhas escolhas. É a entrega. E é, em contrapartida, a aceitação da vontade dele.
que é a aplicação das leis divinas ou naturais. E aqui já começa um primeiro ponto do raciocínio. Divinas ou naturais. Não sei se algum espírito soprou no ouvido de Kardec, ou se ele, inspirado, porque como um professor, pesquisador, não seria de estranhar, ele bota lá, leis divinas ou naturais. Ou naturais. Por quê? Eu não acredito em Deus, acredito na natureza. Beleza, as leis são naturais, são da natureza. Não tem essa de Deus de um lado, a natureza. Não, ele é o Criador, todas as leis. E a gente fala das leis que nós estudamos, por exemplo, lá a gente abre o livro dos Espíritos, tem lá 13 capítulos. 2 falando, fazendo um preâmbulo, não sei o quê, 10 leis, e aí a última fazendo uma coletânea, o último capítulo. Só que quando a gente fala, lei de gravidade, lei de Deus, lei divina, lei natural. Então é maravilhoso, porque aquilo que nós entendemos como sendo da religiosidade é da natureza. Primeiro ponto. Mas vamos pegar a fé. Então, 50% é a entrega a Deus. Falou, essa parte aqui é com o Senhor, é da criação, eu não sou o Criador, o Senhor é o Criador, então eu lhe entrego tudo aquilo que eu faço, e toda escolha minha, todo pensamento, toda decisão, todo sentimento é uma declaração a Deus. Às vezes são declarações meio ruins, mas é parte da infância espiritual nossa. De vez em quando a gente bate pé, bate a cabeça no chão, grita. Ainda estamos aprendendo. Só que acontece o seguinte, no momento em que a gente faz isso, falta a nossa parte. É aí que entra o suor. Os outros 50%, que são o suor, é a nossa determinação, é o nosso trabalho, é o nosso empenho, é a nossa disciplina, é o nosso esforço todo dia. Não tem sábado, domingo, horário de descanso, todos os dias. Todos os dias. Então, fé tem uma parte que é de Deus, e isso se desdobra nas leis divinas e naturais, e a outra parte que diz respeito a mim. Isso é fé. Simples assim. Porque muitas vezes a gente fala de fé, fala assim, eu tenho fé. E aí? Não, eu tenho fé. Ok, e aí? Não, porque eu tenho fé. Porque Deus vai. Não, Deus já foi. Já fez o que tinha que fazer. Agora é comigo. Deus já criou, tudo. Não, porque Deus já fez. A vida está aí, a existência está aí, as leis estão aí. Agora é a minha parte, a parte de cada um de vocês, que é o quê? É a aplicação, é o exercício da lei. E é aí que entra a fé raciocinada. Independentemente do assunto, mesmo que a gente já tenha tratado várias e várias vezes o assunto, em vários ou muitos ou poucos estudos, a gente sempre busca revisar os assuntos e tudo mais. E em se tratando de fé raciocinada, sempre aparece uma historinha que se contam a respeito de Chico Xavier. Que dizem que certa vez uma pessoa chegou para Chico e falou, Chico, eu não consigo entender esse negócio de fé raciocinada. Quem conta muito isso, inclusive, é o Haroldo Dias. Eu não consigo entender esse negócio de fé raciocinada. E aí, dizem o seguinte, que ele falou assim, meu filho, olha só. Não, parece que foi uma moça que falou com ele. Minha filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que tem um leão faminto e você é o único alimento possível para aquele leão faminto. Você acredita em Deus? Sim. A ponto de colocar sua cabeça
na boca do leão. Aí você imagina, né? A gente vai... eu não tive oportunidade, mas imagino aqueles que tiveram oportunidade de conhecer Chico, ou pelo menos estar perto, né? Dirigir uma palavrinha, a emoção, e aí de repente Chico pergunta: você teria fé em Deus suficiente para colocar a sua cabeça na boca do leão? Eu vou dizer: não, Chico, eu não tenho fé. Imagina a vergonha. Eu falei, não, né? Aí contam que ela virou para Chico e falou assim: sim, Chico, eu tenho fé, pode trazer o leão, porque eu tenho fé em Deus. E dizem que Chico virou para ela e falou assim: não devia. O leão está faminto, só tem ela como alimento. Você vai acreditar. Não é falta de crença em Deus. Percebem? É uma fé que não se sustenta. Dizer que eu vou colocar a cabeça na boca do leão, que está faminto, já babando, tipo, vem, eu quero. E Deus vai... não, coma, minha filha. Que isso? A fé raciocinada é aquela que a gente para e pensa e raciocina, avalia o ambiente. Imagina, está tendo um tiroteio. Acabei de sair do centro espírita, estou assim com o pessoal na espiritualidade. Nenhum... Que isso? Não faça isso. Fé raciocinada é aquela que a gente acredita, mas questionando, não é duvidando, é questionando. Questionar é perguntar. Não há como absorver conhecimento, não há como absorver o conhecimento, enfim, eu vou usar outra palavra que não fugiu agora, mas para que possa me levar adiante se eu não questionar. Rapidamente, durante 11 anos, eu trabalhei no atendimento fraterno no Lar de Frei Luiz. E a dirigente, que é hoje falecida, mas eu digo que foi a minha mentora em vida, porque ela, muito do que hoje eu faço, sei, enfim, foi em função do que aprendi com ela. E uma vez, conversando com ela estava chateada com algumas coisas, eu não lembro nem o assunto, mas num determinado momento eu falei assim: Dona Ieda, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Isso é uma coisa muito íntima, mas eu quero compartilhar com a senhora. Todos os dias eu me pergunto se o Espiritismo é o melhor caminho. Ela é uma baixinha, professora das antigas. Quando ela brigava, e ela brigava. Quando ela chegava para alguém mais alto que ela, que era a maioria, que ela era baixinha, ela fazia assim: porque você... e que não sei o quê. E ela brigava mesmo. E se deixasse a orelha assim, sabe, no caminho da mão dela, ela puxava. Ela regalou 2 olhos. Eu falei: peraí, calma, deixa eu explicar. Antes de abraçar o Espiritismo, ou passei por outros lugares. Eu fui batizado na Igreja Católica, fui dirigente em encontro jovem, passei pela Umbanda, passei pelo budismo. Eu estava me procurando. E em todos os lugares que eu saí e fui para outra doutrina, eu disse: opa, essa é melhor. Opa, essa é melhor. Foi o questionamento que me levou adiante. Por que é que eu vou parar agora? Eu me questiono sim, todos os dias. A doutrina espírita é o melhor caminho? E até então, a resposta tem sido a mesma. Pode ser que mais à frente isso mude, mas tem que se tornar consistente há décadas. Entreguei a idade, né? Bom, enfim, vamos passar, deixa isso de lado. A questão é, o questionamento ele é extremamente importante. E é nisso que se define a fé raciocinada. É você questionar. Se a resposta ela vem forte, mas você fala: cara, está estranha essa resposta, não devemos aceitar. A resposta ela tem que ser clara.
Como, por exemplo, eu confio em Deus, está tendo uma bagunça e nada vai me atingir. Não, vai sim. Pode até acontecer que não atinja, mas a chance de atingir, então o que é que eu vou fazer? Vou me proteger. Fé raciocinada. Então, isso é muito importante. E é por isso que a doutrina espírita nos traz algo maravilhoso. Ah, está doendo. Cara, mas eu sei que para crescer dói. Não sei vocês, alguém aqui sentiu dor de crescimento? Estou falando físico. Nossa, eu sentia muita dor de crescimento. Meus ossos doíam absurdamente. Até porque até os 11 anos eu era baixinho. Os médicos diziam, e meu pai também, porque meu pai é pediatra, porque ainda está vivo, ele dizia, o Alexandre vai ser baixinho. Eu era pequenininho, né, gordinho. Tá? Com 11 anos eu comecei a crescer, e o osso vai esticando. Nossa, isso dava cada dor absurda. Crescer dói. Não é todo mundo. Tem gente que fala assim, eu não senti dor. Ok. Mas a questão aqui é a referência da própria natureza. A dor no crescimento faz parte do crescimento, se não de uma forma, de outra. E aqui eu abro um parênteses muito importante, talvez o mais importante da noite. Se alguém disser, aí falando de dor, se alguém disser, poxa, eu estou com uma dificuldade na vida, não importa o que seja. Eu vou antecipar o exemplo. Eu tenho um amigo, ele é um pouco mais alto que eu, mas é enorme, e não é de gordo, é de músculo. Ele é umas 3, 4 vezes o meu corpo em músculo. Se um chihuahua -2, sabe, daquele microscópio, fizer ao do lado dele, ele gruda no teto. Algum trauma, não sei se hoje, já tem muito tempo que eu não encontro, se ele já entendeu o porquê, mas eu o vi subir um poste por causa de um trocinho que dava na palma da mão, que fez algo. Sério. Que coisa ridícula. Na época eu pensei. Hoje eu entendo. E aqui vem o comentário a respeito disso. Nunca, jamais diga que a dor de alguém é ridícula. Porque a dor desta pessoa é maior do que a dor de todos os outros juntos. Por um motivo muito simples. É a dor que dói nela. Assim como a minha dor é maior do que a de vocês. Porque é a dor que me incomoda, é a dor que dói em mim, é a dor que às vezes faz com que uma lágrima desça. Eu reconheço essa dor. Eu sei que dor é essa. Porque é a minha dor. Então a dor de cada um é a maior de todos os outros. E deve ser respeitada como tal. Porém, olha que coisa maravilhosa. A mesma compreensão que me permite entender isso, essa dinâmica, faz com que eu olhe para as dores da vida e diga, beleza, eu te reconheço, você está aí, de vez em quando vai me derrubar, mas eu aprendi no ensinamento do nosso irmão mais velho, nosso mentor, nosso guia, nosso modelo, né, nosso mentor maior, né? Jesus, que a questão não é a queda, é como eu me levanto. E eu posso me levantar rindo da bobeira que me levou ao chão. Mas isso só é possível quando eu paro para refletir sobre quem eu sou, do que eu sou capaz e do que eu não sou capaz. Porque quando eu reconheço do que eu não sou capaz, aquilo que eu não consigo fazer, está tudo bem. Por quê? Porque eu sei que eu não sou capaz.
Eu, há uns meses atrás, aliás, estava até conversando com meu irmão ali, né? Eu frequentei muito essa região aqui, apesar de ser a primeira vez que eu venho aqui. Desde pequeno, porque meu avô músico dava aula com o Cláudio Honor Cruz aqui perto, ele tinha na casa que ele residia. Aliás, vários dos músicos hoje passaram pelas mãos dos dois, e meu avô me trazia. Eu muito mal aprendi meia dúzia de músicas no violão. Falei assim, não dá, eu vou mudar. E há meses atrás eu comecei a aprender a tocar gaita. Eu ainda estou com o bico aqui dos meus lábios doendo de tanto esforço que eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo. Não sei se eu vou conseguir. Mas a questão é o quanto eu estou determinado a fazer isso. Acho até que se eu tivesse um pouquinho mais de determinação, um pouquinho mais de disciplina, eu já estaria tocando algumas músicas razoavelmente bem. Então a questão é o quanto eu me dedico a isso. Não adianta falar assim, meu avô era músico, meus tios são compositores, apesar de ter um é professor, o outro é médico, mas eles têm várias músicas, né, que eles compuseram juntos ou com outras pessoas. Isso está no sangue da família, é só começar. Não é assim. Depende de esforço de cada um. Mas fulano uma vez passou na frente de um piano e falou assim, deixa eu ver isso aqui. E caramba, eu sei fazer isso. Foi fácil. Não foi. Foram várias existências e vários momentos, possivelmente na espiritualidade, se dedicando ao piano, até que conseguiu, ao passar na frente de um piano, falar assim, peraí, como é que é fácil? Não é fácil, tem que olhar para trás. A fé raciocinada nos traz essa capacidade de olhar no espelho. Aliás, quem aqui costuma se olhar no espelho? Pelo menos uma vez por dia. Mas se olha nos olhos, não é nas rugas ao redor, né? Nos olhos, para olhar, fala, deixa eu ver, o Alexandre, vamos ver, e aí, como é que você está hoje? É isso, é se olhar nos olhos, converse com você, pergunte como você está. Pergunte qual foi a dificuldade e naquela dificuldade quem é que pode te ajudar. Converse com você. Quando você faz isso, você se reconhece. E aí as suas dificuldades ficam fáceis, ou pelo menos menos difíceis, de serem lidadas, tratadas. No momento em que fazemos isso, nós estamos trabalhando a nossa fé. Tenham certeza disso. Porque quando fazemos isso, de coração aberto, buscando nos conhecer para nos elevar moralmente, sabe o que acontece na espiritualidade? Festa. Não é aquela festa do arromba, bagunça. Não. Festa de comemoração. Bons espíritos dizem, lá. Olha o que o Alexandre está fazendo. Vamos lá, galera, vamos ajudar, porque ele está entrando em boa sintonia. E isso é maravilhoso. Nosso irmão falou sobre o estudo do Evangelho no lar. Sim, achem maneiras. Mas é porque é complicado, de 20 a 30 minutos na semana. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou indisciplinado. Muito. A ponto de eu tenho uma carteirinha de procrastinador. Eu tenho. Eu estou falando sério. Por quê? Porque eu sou indisciplinado. A única coisa que hoje eu já iniciei e fiquei ao longo dos anos mantendo é isso que a gente está fazendo aqui. Graças a Deus. Porque é isso que me mantém de pé. E aí quando alguém diz assim, poxa, mas como é que você arranja tempo? Eu falo, cara, eu preciso de mais tempo, preciso fazer mais. Porque eu sei quem eu sou. Ou pelo menos até certo ponto.
Porque não é fácil você olhar nos olhos, na frente do espelho, e perceber falhas em você. Não é fácil. Por isso que, às vezes, algumas pessoas vão a um psicólogo, um terapeuta, né? E aí aqueles encontros começam a apontar algumas coisinhas no interno, fala assim, eu vou deixar esse profissional, fala, ele não é bom, não. Não é que o profissional não seja bom, é porque está despertando alguma coisa. Né? Sim, muito rapidamente, eu lembro a primeira vez que eu fiz terapia, e é maravilhoso. Mas eu acho que na 6ª, 7ª sessão, ainda bem que tinha uma mesa grande entre mim e o terapeuta, porque senão tinha voado no pescoço dele. Uma pergunta simples dele, você já deve ter passado por isso, me acendeu uma chama tão ruim dentro de... mas me deu uma vontade. Há umas décadas atrás, eu tinha falado algumas coisas bem ruins. Não é fácil, mas é tão libertador. Ele fez a pergunta, eu fiquei me esforçando, me contendo, ele percebeu, pegou o relógio e falou, já está terminando o tempo. Eu acho que ele fala assim, não vou forçar mais, porque senão a coisa vai ficar feia. Fala assim, já está terminando o tempo, você fica com essa pergunta, pensa, tá bom. Então, até a próxima. Até. E eu saí. 10, 20 minutos depois, eu parei e falei assim, gente, ele tem razão. Aquilo foi tão libertador. Então, quando nós nos buscamos e vamos aos pouquinhos, porque isso não é assim. Eu não vou dormir e acordo, opa, eu me conheço. Não é assim. Leva tempo. Todo um trabalho que não cessa. E aí, quando eu vou fazendo isso, eu vou me descobrindo. O estudo do Evangelho no Lar é para nos permitir uma ambiência que eu possa me encontrar mais facilmente. Eu possa me encontrar com os meus eus anteriores. Com aquilo que a psicologia junguiana chama de sombra. Né? Que não é porque é sombra que é uma coisa ruim, não. Sombra porque é aquilo que faz sombra sobre nós, ou melhor, os nossos eus anteriores, nossas experiências que fazem sombra, porque fazem parte de nós. E que às vezes nos elevam. Não é só para nos apagar, não. É para nos acender também. E quando a gente percebe isso, a gente vai à frente. Tudo isso está na fé raciocinada. Tudo isso. Por quê? Porque quando os espíritos nos trazem informações a respeito da espiritualidade, a respeito das dores, a respeito das dificuldades, nós podemos até dizer, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu tenho uma fé que me diz que o meu Criador, ou nosso paizinho mesmo, porque no hebraico, Abba, o significado é paizinho, né? É aquele pai afetivo, amoroso, cuidadoso, que nosso mestre nos trouxe. Que o nosso paizinho, ele quer o nosso melhor, ele cuida de nós e não nos deixaria passar por situação alguma se não fosse para o nosso melhor. Não é que Deus, nosso paizinho, um belo dia fala assim, não, o Alexandre vai passar por essa dificuldade porque ele tem que sofrer. Não é isso. Mas ele nos permite. A gente sempre traz um exemplo que é o seguinte, imaginem vocês, né? Quem cozinha e tem, quem usa forno, né? E forno oh meu Deus, de fogão, eita. Principalmente o forno a gás, né? E tem criança em casa, já deve ter passado por isso, né? Você está lá, de repente, não, sai, vai se machucar, vai fazer dodói.
E a criança é curiosa, né? Normalmente a criança é muito curiosa. E aí a criança quer botar a mão. E ele fala, não faz. E a criança, não faz. Porque tem criança que você fala assim, não faz isso que vai fazer dodói. Aí a criança olha para você, tá, e sai. Muitas vezes a criança olha para você, olha para o forno, olha para você. E aí o que você faz? Fala, cara, essa criança vai meter a mão no forno em algum momento. É melhor que seja quando eu estiver longe ou quando eu estiver perto? Quando estiver perto. Aí você finge que não está vendo, né? E está aqui, rabo de olho, a criança vai lá e tum! Uau! Eu falei para não fazer, aí está cuidando, eu falei, e aí, vai botar a mão de novo? Não! Pronto, aprendeu. A dor aprendeu. Através da dor aprendeu. Então, às vezes, a gente só aprende na dor. E às vezes a dor tem que ser intensa. Mas precisa? Tá bom. Alguém lembra aqui de um episódio aí na história chamado Pandemia? Lembram, né? Pois é. Nessa pandemia, nós tivemos a oportunidade de ver uma coisa que eu, particularmente, no meu tempinho aí de vida, não achei que fosse ver. Tribos inimigas no Oriente Médio deixaram a arma de lado para se ajudar. Isso foi relatado por jornalistas. Tribos inimigas deixaram as armas de lado para se ajudar. No meio da pandemia. Bastou a pandemia entrar no equilíbrio, porque foi logo no primeiro ano, 2020. Passaram aqueles 6 meses de, meu Deus, o que está acontecendo? O pessoal começou a se acostumar. O que aconteceu? Um tropeçou e falou, que é isso? Ih, é uma arma. Ih, ele é meu inimigo. Pronto, voltou tudo. Então a dor não foi o suficiente para aqueles. É por isso que às vezes a dor é extremamente intensa. Não é porque Deus nos castiga. É porque se ela não for intensa, no ponto do nosso aprendizado, no ponto em que a gente vira a chave do tipo, eu não aguento mais. André Luiz deixou isso bem claro ao relatar que durante 8 do que seriam os nossos anos, 8 anos praticamente, ele ficou comendo lama, sentindo dores horríveis, até que ele dissesse, eu não aguento mais, me ajuda. 8 anos! Ainda tem mais 2 horas? Beleza. Eu nem gosto de falar. Então, foi preciso 8 dos nossos anos. A gente fala 8 dos nossos anos, assim como o André Luiz nos relatou, porque dependendo, né, plano material, plano espiritual, o tempo passa de modo diferente. Mas foram precisos 8 anos sofrendo dores lancinantes para que ele pudesse se entregar. É por isso que às vezes o sofrimento parece que vai nos rasgar. Porque nós somos comigo não. Deixa comigo. Nós somos orgulhosos. Nós achamos ser capazes, mais capazes do que todos. Eu conheço algumas pessoas que não aceitam, apesar de aceitarem a doutrina espírita, não aceitam a ideia de uma influência externa. Eu falo assim, gente, Chico Xavier, aquela alma, que a gente pode dizer alma do outro mundo, né? Porque inigualável na nossa história humana, sofreu influência. Por que a gente não sofre?
Então é preciso que a gente questione o tempo todo. Raul Teixeira faz uma palestra maravilhosa, vocês podem procurar no YouTube, tem até um corte onde está lá. Ele diz: ser espírita não é para qualquer um, porque não é só a informação de nosso Mestre Jesus, porque ele até se conteve, porque nós, na época, não estávamos preparados para escutar o que os espíritos nos trouxeram nesse momento. Quando jogaram no nosso colo a batata quente, pelando, chamada lei de causa e efeito. Mas essa mesma lei de causa e efeito não é para o nosso mal. Essa mesma lei diz o seguinte: faça o bem que lhe retornará o bem. E aí, às vezes, a gente fala assim: cara, mas eu já estou há 2 décadas, 3, 4, 5 décadas frequentando uma casa espírita, uma igreja, uma sinagoga, um templo, seja lá o que for, e as coisas continuam difíceis. E aí a gente pode lembrar de Chico, quando ele dizia: ah, é tão bom devolver, não é? Que a gente não está devolvendo, na maior parte das vezes, aquilo que a gente fez, está fazendo, os erros dessa existência. A gente está devolvendo as diversas existências para trás, que nós acumulamos de erros, de falhas, de equívocos. Aquelas oportunidades que se fizeram à nossa frente e a gente falou assim: ah, nessa vida eu já fiz muito, deixa sair para a próxima. Aí sabe o que acontece? A gente acha que falando, na próxima eu vou focar só nisso aqui. Aí chega a próxima, vamos falar assim, ó, toma aqui aquilo que ficou da última. Eu falei: opa, beleza, deixa comigo. E dessa vez, falando, não, calma. Isso aqui é da anterior. Mas dessa, tem mais isso aqui, ó. E a gente vai acumulando. Aí chega numa existência que a gente percebe o que tem que fazer, começa a fazer, caramba, nada dá certo. Está dando certo, porque é uma espécie de um expurgo, é uma espécie de... É tratamento homeopático. Para melhorar, antes a gente tem uma ilusão de que está piorando. Não é que está piorando, é porque a gente está botando toda aquela sujeira para fora. É a fé raciocinada que nos faz olhar para a nossa existência e não falar assim, não, é a vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus a nossa felicidade. Mas também é a vontade de Deus que a gente aprenda. E se a gente precisar meter a mão no forno quente, ficar com bolha na mão para aprender, é assim que Ele vai nos permitir. Porque não há uma única ovelha que será deixada para trás. Uma única. Nosso mestre, nosso irmão, nosso pastor, ele está nos conduzindo a todos. Alguns de nós, ele ainda terá que levar no colo. Porque em alguns momentos a gente não vai ter forças para andar. E muitas vezes ele simplesmente vai ficar de longe olhando, confiante de que nós somos capazes. E algumas vezes ele vai até nos dar um empurrãozinho. Cada um no seu momento. E não tem essa de que, eu vou mais rápido, ele vai mais rápido, porque não há competição com o outro. Há comigo, entre mim e o velho eu. Essa é a única competição que a gente tem que se preocupar. E é assim que a nossa esperança, ela não é a esperança de ficar esperando debaixo, de uma árvore, tomando um suquinho. Não. É a esperança da certeza que vai acontecer tudo o que é de melhor. E para que isso se faça o mais rápido possível, eu vou me esforçar. Vou suar. Vou arregaçar a manga da camisa e vou dar o melhor de mim. E se eu não conseguir, tá tudo bem.
porque eu posso pedir ajuda. Eu não estou nessa sozinho. Lei de sociedade, todas as leis numa única existência, para que nós possamos seguir o nosso caminho da melhor forma possível, fazendo as nossas escolhas. E é assim que a gente vai olhar para as dificuldades e vai dizer: está tudo bem. Está tudo bem. Porque, como dizem, né? Sou mais forte naquele que me fortalece. O que isso quer dizer? Que nosso Pai, Criador, nosso Paizinho, Ele quer o melhor para cada um de nós. E só vai permitir aquilo que nos é necessário ao crescimento. De novo, algumas vezes as dores doem fundo. Mas se a gente aprende a não reclamar, não quer dizer que eu não posso dizer: ai, caramba, tá doendo. Posso dizer, claro. Mas que eu diga: tá doendo. Mas que bom que eu estou sentindo a dor, porque eu podia estar com o corpo dilacerado e de tanta dor não conseguir mais sentir nada. E eu posso. Então que nós possamos, frente a isso, refletir sobre tudo aquilo que estamos passando, sobre as nossas escolhas, né? Sobre aqueles que nos confrontam. E num ano de eleição, não vou falar sobre política, mas num ano de eleição, que a gente possa olhar para aquelas pessoas que não comungam com as nossas escolhas e possamos dizer: está tudo bem, você crê em algo diferente, você aceita algo diferente, está tudo bem. Porque eu aceito algo diferente de você, olha que legal. Vamos juntos caminhar com as nossas diferenças e com as nossas semelhanças. E que assim nós possamos ajudar uns aos outros, ajudar e sermos ajudados. Que a cada escolha nossa, que a cada sentimento, que a cada pensamento, que a cada gota do nosso suor, nós possamos fazer valer a vontade de nosso Pai. Muito obrigado, Alexandre. É sempre bom, né, gente, fazer um pouco mais de reflexão, cada um trazendo e contribuindo para que possamos cada vez mais nos fortalecer. Alexandre, faz a nossa prece final para a gente? Deixar ele beber um pouco d'água, né? Sim. Vamos lá. Em primeiro lugar, que nós possamos relaxar, respirar calmo e profundamente. Para aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos. E que nós possamos trazer à nossa mente uma imagem bonita, seja da nossa casa, seja de uma paisagem que eu vi na televisão, seja de algo que alguém me contou, não importa. Que seja uma imagem que me traz tranquilidade, paz, alegria. E que nessa vibração nós possamos unir nossos pensamentos. Perdão. Que possamos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades. E dizer: Pai amado, aqui chegamos ao final de nosso estudo em mais essa noite. E pedimos a Tua bênção, pois ainda estamos aprendendo, ainda estamos nos descobrindo. E precisamos das Tuas bênçãos, não apenas para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. E para aqueles que porventura se colocarem no nosso caminho, buscando nos atrapalhar de alguma forma, que nós possamos pedir perdão por nossas falhas, que nós possamos oferecer perdão pelas falhas deles e que possamos assim nos abraçar, nos unir, nos fortalecendo em nossa caminhada. Pedimos, Pai, a Tua bênção, não só para esse momento, mas para todos aqueles que estão por vir, por acontecer. Que nosso Mestre Jesus
receba nosso carinho, nossa gratidão. Que todos os bons espíritos que nos cercam, que nos intuem, que nos iluminam, recebam nosso carinho, nossa gratidão. E que assim possamos acender essa luz da tua semente divina, Pai, que cada um de nós tem, a fim de iluminarmos o caminho de todos aqueles que encontrarmos ao longo de nossa jornada, assim como Jesus ilumina o nosso caminho. E que, por fim, possamos finalmente dizer o quão grato e o quão certos de nossa caminhada, de nosso amor, nós empregamos, nós exercitamos, a fim de promover a nossa reforma íntima. Por tudo aquilo que temos, por cada gota, por cada lágrima, por cada sorriso, Pai. Gratidão por tudo que recebemos. Que a tua vontade se faça cada dia mais presente, agora e sempre. Que assim seja. Por isso